Bom, pessoal, vamos então atar o Andino Deceiver. É uma mosca clássica. Eu vou fazer essa filmagem aí com a maior quantidade de dados possíveis imaginários, tá? Pagando aí a minha dívida com vocês. A gente tem visto muito Andino feito de forma errada, e eu, como um dos caras que conheci pessoalmente o Carlos Ingrácia, conheci o trabalho dele, sei que ele não gostaria disso. Então hoje a gente vai mostrar na íntegra, pra gente mostrar realmente o que é certo, tá bom? Vamos começar falando das penas. Quando ele começou a buscar as penas, ele buscava de um saddle as penas mais de trás, por terem maior volume. Hoje a gente compra essas penas separadamente como saddle, como schlappen. As últimas penas do saddle são schlappen, são as penas mais volumosas e mais macias, certo? Então, aqui, schlappen, quem está nos fornecendo bastante schlappen e bastante pena de boa qualidade é o Francesco, Wildfly Shop, baita parceiro, baita amigo, tá? Então assim, partimos de schlappen de cauda. Segundo elemento muito importante, o bucktail. O bucktail, ele tem basicamente três pelos diferentes. Ele tem o pelo da base, que é um pelo mais longo. Ele tem o pelo do dorso, que é um pelo mais fino e mais curto. Ele tem da base da cauda, que é um pelo mais curto e mais volumoso. Esse é o segredo aqui está o segredo do Andino Deceiver do Carlos Ingrácia, que a gente vai falar durante o atado da mosca, certo? Bueno, outra coisa que a gente vai falar são olhinhos de corrente, tá? Olhos de corrente, anzol, o clássico anzol 2/0, que sempre foi a escolha dele, peacock herring. E aqui do outro lado da mesa a gente tem os brilhos, tá? Que no caso do dourado ele nunca foi de muito brilho, mas ele sempre escolheu o brilho preto e o brilho rainbow, que era uma das grandes escolhas dele em basicamente todas as cores possíveis de Andino. As cores de Andino eram bastante simples: preto com barriga vermelha, marrom com barriga vermelha ou amarela, cores escuras, violeta, certo? Ele nunca foi um atador de atar moscas muito claras. Com o tempo ele foi para os rosas, eram moscas bastante específicas, certo? Ele fusionou, no meu ponto de vista, um left deceiver com uma cabeça muddler que ele desenvolveu baseada no pelo da cauda do cervo, não deer hair. Esse é o primeiro erro que muitos cometem, certo? Vamos então começar. Nosso anzol tradicional. Anzol de haste longa. Vamos a um fio, uma linha, um Ultra Thread 210, uma linha potente, certo? E agora, pessoal, vamos começar com os grandes segredos dessa mosca, que é o primeiro erro aonde a gente vê o pessoal cometer. O Andino Deceiver foi projetado onde todo ele é atado somente no primeiro terço da haste do anzol. Todo Andino é atado somente no primeiro terço. Ele não é atado para trás. Para quê? Para que o dourado mordesse, ficasse com a haste do anzol limpa na boca e não arrebentasse a mosca, trazendo ela um pouco mais de vida longa, um pouco mais de resistência, certo? Bueno, vamos definir então. Eu sempre costumo definir o primeiro terço do anzol, volto para frente, vou atar o olhinho de corrente, atamos sempre em cruz, 2 ou 3 voltas por baixo para fixar, tá firme. Existe a possibilidade de um pouquinho de epóxi, um pouquinho de cianocrilato, eu prefiro pôr mais adiante. Ok? Bueno. 2 pares de penas de schlappen montadas de forma que fiquem fechadas.
certo? Penas mais volumosas, para que a gente tenha uma cauda volumosa, certo? Outra coisa era o comprimento. O Andino Deceiver de origem era uma mosca entre 12 e 15 centímetros de comprimento total. Então, essas moscas extra longas que a gente vê o pessoal atando, não que sejam erradas, mas já são variações. Ok? Bueno, as 4 penas juntas, vamos aplicar na haste do anzol. Com algumas voltas a gente fixa. Ok? Não ficou legal, então nós vamos retirar a cauda. E outra vez a gente vai assentar as plumas sobre a haste do anzol. Agora sim. Agora a gente tem a cauda bem assentada. Tratamos de amarrar a cauda com algumas voltas de linha. Vamos para o bucktail vermelho. Vamos retirar uma pequena mecha de bucktail vermelho para fazer a garganta da mosca. Limpamos o bucktail para tirar o excesso das fibras menores. E agora vem um segundo detalhe importante. O bucktail ele tapa, ele completa 2/3 do comprimento da mosca. Uma vez medido, nós vamos aplicar o bucktail vermelho sobre a base do anzol. Outro erro básico, pessoal, não se emparelha os pelos com hair stacker para fazer um Andino Deceiver. Qualquer coisa que fique totalmente emparelhado, quando a gente emparelha os pelos, a gente faz uma coisa que chama-se corte pincel, não nada. A gente causa um segmento no meio da mosca. Vamos para o segundo mechão de bucktail. Vamos buscar uma mecha de bucktail negro para colocar na parte superior da nossa mosca. Eu estou buscando aqui os pelos que estejam mais longos. Lembrando que o bucktail é um material de origem natural, então a qualidade dele sempre depende muito de um material para outro. Aqui temos o bucktail. E igual esse bucktail vai ter o comprimento de 2/3 da pena, ou um pouquinho a mais, alguns milímetros mais longo que o bucktail da parte inferior. Com 3 ou 4 voltas muito bem pressionadas, temos que usar uma linha muito resistente para aguentar. Temos o bucktail da parte superior da nossa mosca. Brilho. Vamos agregar alguns poucos fios de brilho, porque o dono dessa mosca achava que naquela época brilho em demasia poderia assustar os dourados. Como um bom atador de tucunaré, eu peguei brilho em quantidade exagerada. Estou retirando um pouco do brilho e vamos lá. O brilho ele era atado no topo da mosca para que naturalmente ele fosse espalhado ao redor. O brilho não pode ser maior do que o comprimento da pena. Então nós temos que deixar ele aparado de forma que ele não fique maior que o comprimento da pena. Escolhemos uma mecha de Peacock Hell. Manualmente emparelhamos
E essa mecha de pickerel, ela tem que fechar a cereja do bolo, tendo o comprimento da pena. Atado, cortado. Bueno, muitos atadores nesse momento podem preferir pôr uma gotinha de cola. Eu estou fazendo sem cola, como o nosso maestro, dono dessa mosca, fazia. Agora vem o momento final dessa mosca, que é selecionar uma mecha de bucktail da base do bucktail. Essa parte que ele é mais gordo, que ele tem maior volume, que ele é mais denso, que ele é mais flutuante, mas ele não é flutuante como um deer hair, certo? Desse local, dessa base, nós vamos retirar uma mecha. Tem que ser uma mecha que a gente não pode causar erro. Uma vez cortada essa mecha, pessoal, nós temos que limpar. Significa tirar todo esse excesso, ficando somente com os pelos mais longos, retirando todo esse excesso e essa lã, esse pelo de base que deixa tudo emaranhado. O pelo fica completamente solto. Com 3 dedos nós vamos segurar esse pelo. Nós vamos fazer um corte reto, aparando os pelos. Vamos levar esse pelo em que ele esteja parelho com o olho do anzol. 1, 2, 3 voltas, tracionamos e deixamos o pelo girar em torno da haste do anzol. Algumas voltas de linha espaçadas, tirando todos os pelos para trás. Linha para frente do olho, nó de acabamento. Essa é a cabeça original do Andino Deceiver. Vamos ser preciosistas, vamos cortar esses pelinhos que ficaram para frente, até podemos, sem grande necessidade, ok? Essa é o famoso Andino Deceiver, receita original de Carlos Ingrácia. Pouco material, pouco volume, os materiais colocados da forma certa para que essa cabeça cause um impacto quando tracionada na correnteza, faça com que essa juba faça uma comoção de água, fazendo com que a cauda vibre. Essa é o verdadeiro Andino Deceiver. Tá bom, pessoal? Atem, aproveitem dessa mosca. Vocês podem ver que de origem ela não era uma mosca gigante, certo? Usem, e vou fazer das palavras de um velho atador brasileiro chamado Nelson Borges, que sempre me ensinou desde que eu era muito pequeno, que um atador estudou, desenvolveu, criou uma receita, nos ensina a atar. O nosso compromisso básico e primordial é atar a mosca conforme o dono dessa mosca nos ensinou, certo? Eu acho que a gente não tem o direito de, simplesmente porque achar que somos melhores, modificar a mosca do nosso querido Carlos Ingrácia. Certo, pessoal? Temos uma mosca de dourado famosa, atada no primeiro terço do anzol. Toda a haste está livre.
para que a mosca tivesse uma durabilidade um pouco maior. Valeu, pessoal, até a próxima.